Axiomas de incidência, né? Então são os 3 primeiros axiomas, tá? Alguns lugares, pessoal, vocês vão ver que são 2 axiomas de incidência, tá? Mas aqui eu trago 3, porque depende do enunciado que é escolhido, tá ok? Então não se preocupe quanto a isso, tá? A incidência é sempre a mesma ideia. A única diferença é como escolher os enunciados, tá? Então dividiu aí em 3. Então vamos lá. Então o primeiro axioma, né, ou postulado da incidência é o seguinte. Então, dados 2 pontos distintos, então se eu tenho 2 pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Né? Então, esse é o primeiro caso, tá? Bom, esse é o primeiro axioma. Bom, não podemos ainda fazer o desenho bonitinho, porque a gente não tem ainda a questão da continuidade da reta. Vai ser dado por um outro axioma mais pra frente, tá? Mas aqui só no, né, só para exemplificar aqui, então se eu tenho qualquer 2 pontos, né, só lembrando aqui do conhecimento que a gente já tem, né, mas lembrando que aqui a gente está montando do zero o nosso conhecimento, tá? Então temos aqui 2 pontos. Então, dados 2 pontos, existe uma única reta aqui que passa por eles, tá? Que eles contêm. Esse aqui é o primeiro axioma da incidência, tá? Muito bem. Segundo axioma. Então, tipo, é uma verdade, né? Então, dados 2 pontos, né, eu tenho uma reta, né? Uma única reta que liga os dois. Então, por isso um axioma. Aceito facilmente como verdade. Eu não preciso demonstrar isso, tá? Muito bem, né? Na teoria, tá? Não é, eu aceito isso como verdade e vou chamar isso de axioma. Não, tem que ser bem fundado, né? A geometria passou aí por anos, né? Séculos e séculos de fundamentação, né? Então foi escolhido esse como sendo um axioma e a partir dele provou outras afirmações, ok? Muito bem, axioma 2. Segundo axioma de incidência. Então, o que diz o axioma 2? Vão acompanhando aí nas notas de aula, viu, pessoal? Então, diz o seguinte: em qualquer reta, então qualquer reta que eu tenho, estão no mínimo 2 pontos distintos. Então, é como se fosse o contrário disso aqui, né? Então, dados 2 pontos, existe uma única reta que os contém. E, dado uma reta, existe pelo menos 2 pontos nela, tá? Em qualquer reta estão no mínimo dois pontos distintos, ok? Então, tranquilo também. E axioma 3 também é aceito como verdade, né? Na verdade, a gente sabe que existem infinitos pontos numa reta, né? Mas ainda não sabemos isso, tá? Ainda não chegamos nessa etapa da geometria para poder concluir isso, tá? Então, a gente está construindo nosso conhecimento do zero, tá? Então, vamos lá. O axioma 3 diz o seguinte, que existe pelo menos 3 pontos não colineares, tá? Então, quer dizer que eu posso pegar 3 pontos que não estão numa mesma reta, tá? É isso que significa o axioma 3. Então, existem pelo menos 3 pontos não colineares. Isso aí vai servir de base para várias construções, tá bom? Então, o que significa colineares, né? Então, qual que é a definição de colineares? Colineares significa estarem
na mesma reta, tá? Então, dizer que existem 3 pontos não colineares significa que existem 3 pontos que não estão em uma mesma reta. Tá? Então, essa é a definição de não colineares. Bom, muito bem. Então, vamos ver um exercício aí. Então, na sequência, a gente tem o seguinte exercício. Então, aí, a gente vai considerar o seguinte. Eu vou considerar alfa, né, como sendo o seguinte conjunto. Então, alfa é o conjunto formado por 3 pontos. A, B e C. Com esse exercício aqui, pessoal, vocês vão entender que só com esses 3 postulados eu não consigo desenhar plano, reta e ponto. Ponto até vai. Mas plano e reta como a gente conhece, tá? A gente vai ver aqui. Então, eu vou considerar um conjunto dado por esses 3 pontos, tá? E eu vou verificar que esse conjunto aqui é um plano. O que significa ser um plano? Significa satisfazer ser um conjunto de pontos e satisfazer essas 3 propriedades com as suas retas. As retas são subconjuntos. Então, as retas, então esse daqui eu quero verificar que é um plano, ou seja, que satisfaz esses 3 axiomas. E as retas são A, B. As retas são subconjuntos do plano, não é? Então, ó, eu posso pegar um subconjunto AB, S como sendo BC e T como sendo AC. Deixa eu ver se é essas notações. Opa, não, troquei aqui, né? AC e aqui BC. Tá? S e T, para seguir a mesma notação aí das notas de A. Bom, então, vamos ver se de fato isso aqui é um plano. É um plano, ou seja, satisfaz os 3 axiomas de incidência. Né? Então vamos lá, primeiro vamos verificar o primeiro axioma. Vamos lá, como que a gente verifica o axioma 1? Então, primeiro axioma. O primeiro axioma diz o seguinte, que dados 2 pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Bom, esse nosso plano aqui, ele é formado por 3 pontos. Então, eu tenho que pegar cada 2. Então, se eu considero os pontos A e B, o que eu tenho? Existe uma única reta que os contém, não é? Qual que é a reta aqui que contém? A reta R. Certo? Que satisfaz o quê? Então, tal que o A e o B pertencem a essa reta R. Ok? Então, dados A e B, existe a reta R, é única, não tem nenhuma outra que tenha o ponto AB, que contém os 2. Beleza. E se eu tenho os pontos AC? Por quê? Para satisfazer quaisquer, então dados 2 pontos distintos quaisquer. Tá? Então tem que satisfazer para todo, para satisfazer o axioma. Então se eu pego o ponto AC, bom, AC qual que é a reta que tem aqui? É a reta S. Então existe uma única reta, que é a reta S, tal que o A e o C pertencem a ela. Okay? Então, beleza para esses 2 pontos também. E agora se eu tenho os pontos B e C? Bom, BC existe uma única reta também, que é a reta T. Então existe uma única reta T, que contém esses 2 pontos, que contém o ponto B e C. Tá? Então o axioma 1, beleza, é satisfeito. Vamos ver agora o axioma 2. Bom, o axioma 2 diz o seguinte, que em qualquer reta estão no mínimo 2 pontos distintos. Então vamos ver. Eu tenho nesse plano aqui, a gente tem apenas 3 retas, não é? Na reta R eu tenho o ponto A e B, que são distintos. Então 2, ok. Na reta S eu tenho A e C, ok. Na reta T eu tenho B e C, ok. Então o axioma 2 é verificado. Ok, sem problema nenhum. Tá?
Axioma 3. O axioma 3 diz o seguinte, que existem, então, pelo menos 3 pontos não colineares. O A, B e C são 3 pontos que não são colineares. Né? Então, A, B e C são esses 3 pontos que existem. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma reta que contém os 3 ao mesmo tempo. Eu só tenho retas que contêm 2 pontos. Não tem uma que contém esses 3 pontos. Tá? Então, dessa forma, o axioma 3 também se verifica. Então, se eu considero um conjunto de 3 pontos, né, com essas retas formadas por subconjuntos de 2 pontos, isso é considerado como um plano usando só esses 3 axiomas. Depois a gente vai ver, né, com os outros axiomas que isso aqui não satisfaz os outros axiomas. Tá? Então não pode ser considerado como reta ainda. Nos outros axiomas, porque não satisfaz os outros axiomas. Muito bem. Aí tem um exercício aí para vocês pensarem, também que é parecido, se a gente considera, deixa eu ver, se a gente considera a mesma coisa, tá? Então, exercício 2 aqui. Se a gente considera o mesmo alfa aqui, tá? E só muda as retas aqui, ó. Essa última reta aqui que eu vou pegar é a reta AB, AC e ABC. Vou colocar 3 pontos nessa reta. Tá? Aí o que vai acontecer quando a gente verificar os axiomas? Né? Então temos que partir do mesmo princípio. Né? Então pego lá, cada 2 pontos tem que existir uma única reta. Se eu pego o ponto AB, olha só, vai existir a reta R e vai existir a reta T. Então não satisfaz. Então já não satisfaz o primeiro axioma. Então não satisfez o primeiro axioma, pois se eu pego o ponto AB, existe R e T, tal que A e B pertencem a elas. Tá? Então, se eu pego os pontos A e B, existem 2 retas que contêm os 2 pontos. Então, não satisfaz. Tá? Então, pessoal, para mostrar que uma coisa é verdadeira, eu preciso mostrar aqui para todo mundo. Né? E para mostrar que uma coisa não é verdadeira, basta exibir um contra-exemplo. Né? Então, exibir um exemplo onde aquilo não funciona. E é isso que a gente fez. A gente pegou 2 pontos, A e B, e mostrou que não satisfaz para esses 2 pontos. Mas a gente pode pegar qualquer 2 pontos. Tá? Se eu pego A e C, bom, A e C tem essa e tem essa também. Então, também não vale. E B e C é a única que tem essa. Então B e C satisfaz. Mas não satisfaz para A e B e B e C. Não, A e B e A e C. Tá? Então se não satisfaz para um, então não satisfaz para todo mundo. Tá? Então não posso considerar. O axioma 2, nessa situação, ele vai valer? Vamos ver. Em qualquer reta estão no mínimo 2 pontos distintos. Bom, esse é satisfeito. Né? Porque aqui eu tenho 2 pontos, e aqui eu tenho 3 pontos, em particular tenho 2 pontos. Então esse aqui vai ser satisfeito, não importa. E no terceiro, existem pelo menos 3 pontos não colineares? Aí não, por quê? Porque o plano é formado só por 3 pontos, e a gente tem que existe uma reta que contém os 3, então não são colineares, né? Não são não colineares, né? Eles são colineares, então não tem existência de 3 não colineares. Tá? Então também não satisfaz essa aqui. Beleza? Então para vocês observarem aí como que é a ideia de plano, né? Então a ideia de plano, por enquanto, só com esses 3 axiomas, um conjunto de 3 pontos e as retas sendo subconjuntos de 2 em 2 pontos, é um plano. Tá vendo? Então a gente vai precisar de novos axiomas e resultados para chegar no conceito que a gente já conhece lá na geometria.